Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, internauta. Começa mais um programa Justiça de Cristo, o seu nome no livro da vida. Um programa onde nós teremos por título da mensagem Arrependimento verdadeiro, o perdão verdadeiro só com o arrependimento. Louvado seja Deus. Que essa mensagem possa chegar até vossos corações e que o Senhor possa fazer brotar justiça e uma paz verdadeira, a qual só Ele tem esse poder para nos dar. Louvado seja Deus. Quero já mandar meus cumprimentos a todos que estão me ouvindo, que estão me vendo ao vivo pela Ban TV. Quero começar aqui já meus agradecimentos. Pastor Felipe, que esteve aqui semana passada, fazendo um programa maravilhoso, onde falou sobre a volta de Jesus Cristo, sobre o arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe o servo do Senhor. Mandar também um forte abraço para o meu irmão Jorge, onde eu falei que eu mandaria uma saudação para ele, que Deus abençoe e continue abençoando muito a tua vida, meu filho. Você e a tua esposa, pessoas que Deus tem colocado em nossas vidas para estar cooperando um com o outro, e eu sou grato a Deus por ter pessoas como vocês ao meu lado, onde o Senhor tem nos ensinado o segredo e a grandeza do amor, quando um ser humano está disposto a dar lugar para a palavra amor. Que Deus abençoe os servos do Senhor. Mandando um abraço também para Portugal, missionária Claudilene, minha irmã, que Deus abençoe, ela, seu esposo Edmir, pastor, que Deus abençoe as suas filhas e a toda a congregação aí de Portugal. Que Deus abençoe a todos os membros que estão congregando aí no Ministério de Santos, a igreja de Portugal, a missionária Claudilene e o pastor Edmir. Que Deus abençoe os seus ministérios em nome de Jesus. Minha esposa Mônica também, que está em Itaquaquecetuba. Forte abraço, um beijo, meu amor, que Deus abençoe. Meus filhos também, que Deus abençoe a todos. Baixada Santista em peso, que Deus abençoe. Meu irmão Claudemir, pastor, que Deus abençoe também. A minha mãe missionária Clélia, que Deus abençoe. A minha tia pastora Liane, que Deus abençoe Eli, Maria, Daniel, seus filhos. Um forte abraço para o povo aí da Baixada Santista de São Vicente. Também meus cumprimentos também para a Terra da Promessa, pastor presidente, meu tio Orlando. Que Deus abençoe a sua vida, meu tio. Que Deus continue derramando graça, bênção sobre a vida de vocês aí todo. Pastor também, louvado seja o nome do Senhor. Rubens, que Deus abençoe a tua vida, a tua esposa também. E a todos internos aí da Casas de Recuperação, Diana Dias, que Deus abençoe a todos também. Em nome de Jesus. E aqui em São Paulo, a igreja também, Assembleia de Deus Cristo para o Mundo, aqui da Vila Nova Cachoeirinha, que Deus abençoe o pastor Carlos, que Deus abençoe a missionária Cris, que Deus abençoe a todos que congrega aí na nossa igreja, na nossa sede aqui em São Paulo, da Assembleia de Deus, da Vila Nova Cachoeirinha, Ministério Cristo para o Mundo. Que Deus abençoe também nosso pastor Edson, também, que talvez semana que vem ele possa também estar vindo aqui, vamos fazer o convite para ele vir estar trazendo uma palavra, onde também será lançado a YouTube também. E a todos os internautas. E nessa noite nós vamos falar sobre o perdão verdadeiro só com arrependimento, amado. Louvado seja Deus. Eu trouxe aqui por título, lá em Salmos, um homem que a gente podemos se referir, uma pessoa a qual pecou, uma pessoa a qual falhou grandemente com o Senhor, e nada como melhor como pegar o salmista Davi, amado, que tem um exemplo de pecado, um pecado terrível, um pecado mortal, aonde, através das suas palavras, do seu gesto e da sua postura, ele alcançou o perdão e a misericórdia de Deus. Então nós vamos meditar lá em Salmo 38, onde tem por título a dor e o arrependimento do pecador dirige-se a Deus para obter perdão e salvação. Versículo 1 do capítulo 38 do Salmo diz assim: ó Senhor, não me repreendas na tua ira e nem me castigue no teu furor,
porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera. Não há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de dor, e não há coisa sã em minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa maravilhosa, amado, que a gente observa a situação de Davi, que o pecado foi tão pesado diante da lei do Senhor, diante de tudo que o próprio reino de Davi, ele foi estabelecido com as leis do Senhor. Quer dizer que o pecado de Davi, ele era tudo contra com aquilo que o próprio Davi, ele colocou diante do seu reino. Ele colocou as palavras do Senhor para comandar aquele reino a qual o Senhor entregou na sua mão. E de repente, a gente observa que o rei, ele se colocou numa situação terrível, que era contra tudo aquilo que ele estabeleceu, que ele fundou no seu reinado. Porque Davi era um homem que se inspirava muito em Deus. E ele tinha o hábito de estar conforme a palavra de Deus. Ele tinha um hábito de pegar tudo aquilo que Deus tinha e colocar na sua vida. E não só na sua vida, como também ele colocou diante do seu reino as palavras do Senhor, para que elas pudessem, sim, ser observadas e ser obedecida a todo o povo e a tudo que tem morada dentro daquele reino a qual o Senhor entregou em suas mãos. Louvado seja Deus. Então, o que a gente pode ter como exemplo, amado, que foi tão terrível para Davi, que ele não tinha uma outra saída a não recorrer ao próprio Deus, amado. Porque se Davi não buscasse socorro em Deus, ele realmente não suportaria as suas ações, o peso que essas ações trouxe à vida dele, em matéria dos seus conselheiros, dos seus próprios anciões, dos seus eunucos, de tantas pessoas que estavam ali, como até a própria população do reino, estava realmente tenebrosa com o pecado cometido por Davi. E o salmista, mano, ele sentiu o peso desse pecado, e ele sabia, amado, que se o Senhor não viesse trazer um livramento, que se o Senhor não viesse manifestar o seu poder, a sua misericórdia, se realmente o perdão, a misericórdia do Senhor não tivesse chegado a Davi, amado, seria impossível Davi dar continuidade àquele reino. E o que a gente pode trazer, amado, uma palavra nessa noite para os nossos corações, é que tem situação realmente que chega na vida do homem, não é à toa que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é salvação, é vida, através do Senhor Jesus Cristo, a qual morreu por mim e por você,
para que os nossos pecados fossem redimidos, fossem perdoados pelo poder da cruz, pelo sangue que verteu na cruz do Calvário. Mas para que eu e você podemos obter o perdão de Jesus, é preciso a gente ter um arrependimento verdadeiro, um arrependimento a qual realmente venha realmente a gente colocar as nossas causas, as nossas dores, as nossas enfermidades, porque o salário realmente do pecado é a morte. Então, realmente, o que a gente vai ter que lançar diante do Senhor é um arrependimento, a qual a gente estamos colocando diante de Deus as mortas obras, e para que Ele venha nos restituir através de uma nova vida, de um novo progresso, através de uma aliança. E nós temos que ter a convicção que quando há um arrependimento, nós não podemos mais andar conforme aquelas obras que nos trouxeram morte um dia. Que nos trouxeram morte, amado. Sim, no modo da gente viver. Porque um homem, ele só se arrepende, amado, quando ele tem consciência daquilo que está trazendo, quando ele soma, quando ele realmente percebe os danos, os prejuízos que o pecado mortal ele traz para uma pessoa. Quantos, amado? Quantos que a gente observa, assim como a gente olha para nossas vidas passadas, pelo velho homem, e a gente observa uma vida de pecado, como ela é terrível, amado. Como o homem, ele é fingido, ele é mentiroso, ele é enganador, porque o pecado, quando ele opera na vida do homem, ele atrai, amado, esse tipo de hábito. O homem, ele começa a ser mentiroso, ele começa a ser enganador, ele começa a mentir para os seus filhos, mentir para a sua esposa, mentir para os seus amigos, trapaçar. A vida de um homem no pecado é terrível. E quando realmente brota a justiça, quando realmente o homem ele quer cair em si, e ele quer fazer o bem, e ele se depara com todo tipo de erro, com todo tipo de engano que ele tem defraudado a muitas pessoas, como seus próprios filhos, como a sua própria família e amigos que o Senhor tem colocado em sua vida. É só através, amado, se libertar dessas obras, cair em si, e reconhecer que precisa fazer o bem, que precisa deixar esses hábitos ruins, esses hábitos que a influência da morte é real. A influência da morte no engano, amado, e na mentira é algo profundo. A gente pode perceber, amado, quantas pessoas já não desceram à sepultura por causa de mentira. Nós tivemos essa semana também que se passou um grande exemplo de uma mulher bilionária que por causa do engano da vida que o seu esposo escolheu, e eu posso colocar também a própria vida que ela adquiriu, uma vida enganosa, vivendo no meio da prostituição, vivendo no meio do pecado. E a gente começa assim a entender, quando uma pessoa não procura a se libertar de vez dessas ações, o plano do diabo, ele é tenebroso. O plano do diabo, amado, ele é tão sério para poder roubar, para poder destruir e para poder matar essas vidas. E a gente viu, amado, que essa mulher, amado, ela cometeu
um ato muito terrível, amado, aonde ela matou o seu companheiro, aonde ela tirou a vida do seu companheiro por causa do envolvimento, eu creio ali, do engano, da mentira, aonde chegou o inimigo construir uma destruição total, amado. É uma prova que a gente tem realmente, amado, que dinheiro, que nada nessa vida, amado, encobre pecado e perdoa pecado, amado. Louvado seja Deus. E se o homem, se eles não tiverem, amado, a consciência de um arrependimento, de uma libertação rápida, imediata, amado, a situação deste homem é um dia o seu pecado predominar, acabar e destruir a sua vida, amado. É em tudo que a gente observa, seja todo hábito, todo vício, ou seja, como a gente vê esse próprio rapaz viciado em sexo, viciado em prostituta, amado, um homem bilionário. Olha só a podridão do pecado. Olha a podridão que o pecado leva uma pessoa. E às vezes para a pessoa, por ela ter um dinheiro, por ela ter alguns bens materiais, ela acha às vezes que é dona de tudo. Ela acha que o dinheiro pode trazer uma saída em tudo, amado. É aonde a gente se engana, amado. É aonde a gente se engana. Às vezes, amado, o amor ao dinheiro é a ruína de todas as causas, amado. Mas quando uma pessoa tem um amor perante a palavra de Deus, amado, ela vai trazer uma consciência, amado, dos danos, uma consciência do mau caminho, e a própria palavra de Deus, amado, vai levar o homem ao arrependimento. Do que adianta, amado, o homem ganhar o mundo inteiro? Do que adianta, amado, o homem querer arrumar uma maneira de encobrir os seus pecados, de encobrir os seus desejos diabólicos? O único que tem poder, e o salmista descobriu isso. Imagina se o salmista, amado, se ele mesmo procurasse, com as suas forças, encobrir os seus pecados. O que seria dessa vida também, amado? Pecado, quem tem o poder para perdoar só é Deus, amado. Só Deus perdoa o pecado. Porque é a palavra dele, amado, que faz que eu e você viemos deixar o mau caminho, amado. E viemos se esforçar para viver uma vida de paz, de justiça e de amor diante de Deus. A loucura do pecado do salmista era tão terrível, amado. Fedia tanto, porque basta a gente olhar o pecado deste homem, basta a gente observar o desejo louco e as tramas e as atitudes que ele teve para cometer este pecado, que enoja a qualquer um, amado, que vê o que ele cometeu, amado. Enoja. A gente olhando, a gente meditando. Quando ele começou a cobiçar a mulher do próximo. Cobiçou tanto, que até chegou num ponto de se apoderar. E estava tão envolvido no pecado, estava tão envolvido na maldade, que não queria voltar atrás. Ele não queria deixar aquele pecado, ele não queria deixar que nada viesse
passar à frente daquele ato que ele estava cometendo, amado. Ele estava envolvido. E quando ele observou também que o marido dessa mulher, amado, pudesse atrapalhar ele nesse relacionamento, é onde o diabo realmente produziu um outro efeito, claro, com a consciência do homem, com a disponibilidade, com o próprio querer dele também, amado, porque o diabo, amado, ele não força ninguém nada, ele só tenta. Agora o pecado ele só é cometido se eu e você deixar acontecer. O diabo ele pode colocar algum manjar, algum prato na tua mesa para você comer. Mas você só come se você quiser, amado. E Davi, amado, ele foi mais profundo, amado. E ele acabou tirando a vida deste homem. Então imagine, amado, como é que um homem cometeu coisas tão terríveis e este homem querer reparar os seus erros, querer realmente ter um arrependimento, a qual poderia ser digno de encobrir este pecado, de apagar essa dor causada por ele, porque eu creio que este pecado de Davi trouxe ruína e trouxe dor a muitas pessoas. Embora, amado, que o sucesso dele anterior, que o sucesso dele, a qual ele já vinha trazendo muita prosperidade, muita luz para a vida dos povos, eu creio que este pecado, que essa situação, que esse plano que o inimigo traçou da vida de Davi, amado, trouxe grandes ruínas e grandes dor, amado, ao coração deste homem, amado. Então imagine, amado. E a gente medita realmente o reconhecimento, amado, de Davi, mediante o seu erro e o seu pecado. O reconhecimento das coisas ruins que ele fez, através das suas palavras, das suas orações dirigidas a Deus. A gente vê que realmente ele reconhece que ele foi mau, que ele foi fraco, que o que ele cometeu era coisa que fedia, um cheiro de chaga, um cheiro ruim mesmo. Era o que estava passando na mente dele, nos ossos dele, na vida dele, na vizinhança dele. Os parentes dele se afastaram dele, porque realmente, amado, é uma situação difícil mesmo. Porque eu mesmo, amado, eu creio que se eu visse uma pessoa que fizesse isto com um amigo meu, que pegasse a mulher do meu amigo e que matasse ainda ele para poder ficar com a mulher, eu com certeza, amado, eu não teria dúvida de ficar muito perto dessa pessoa, não. Louvado seja Deus, eu não tinha dúvida mesmo de me afastar totalmente dessa pessoa. Eu creio que você também, amado, teria a mesma atitude, talvez até pior. E ele estava bem consciente, amado. E Davi estava dizendo, Senhor, olha só o que eu cometi, Pai. A minha própria família, os meus parentes, até esses, Senhor, se aproximaram, se distanciaram de mim, Senhor. Eu não tenho com quem contar. Ninguém mais acredita em mim, porque eu estou cheirando mal. Eu fiz coisas terríveis. Eu fiz coisas que realmente não é agradável, que o homem realmente não tem condições mais de olhar para mim, Senhor. A minha luz se apagou diante deste povo, Deus. O que eu faço, Senhor? Tenha compaixão de mim, porque o meu pecado ele fede. As minhas atitudes são más. Renova em mim, Senhor, um espírito. Dê um coração puro, um coração, Senhor Deus, reto, para que eu possa, Senhor, passar por cima
dessa situação que eu mesmo cometi, meu Deus. É só Deus, amado, que tem o poder de mudar uma história assim, amado. Às vezes a gente observa algumas coisas terríveis, amado, que a gente observou. A gente vê aquele maníaco do parque, onde acabou com o sonho de tantas famílias, amado. Estrupando moças novas e matando, depois, sabe, acabando, tirando a vida dessas moças. Hoje em dia fala que ele se arrependeu. Falam que hoje em dia ele realmente está seguindo a vontade de Deus. Mas será, amado, que teve um arrependimento? Será que teve uma consciência? Porque o sol da justiça, ele só volta a brilhar, amado. Não é questão que eu estou julgando, não estou julgando aqui não, amado. Eu só estou colocando aqui um exemplo realmente, para que o Senhor, ele possa realmente, amado, fazer a justiça brilhar. Para que o Senhor possa fazer realmente as pessoas reconhecer que há uma mudança, que há uma transformação, mediante a pecados. Porque não existe pecado nem pequeno nem grande, amado, mas mediante a pecados que realmente que venha defraudar, que venha, sabe, danificar o desejo e a vontade de Deus, amado. É por isso que eu digo, uma mudança, ela só acontece, amado, quando uma pessoa reconhece os seus erros, reconhece as suas maldades, e quer realmente, do fundo do coração, amado, melhorar, quer ir em mudança, estão com nojo do que faziam. Que coisa bárbara. Que coisas terríveis. Se realmente o Senhor, amado. É por isso que eu falo o perdão verdadeiro, que é o tema dessa mensagem. O perdão verdadeiro, ele só vai ser, amado. Ele só vai ser concretizado numa vida quando realmente tiver um arrependimento verdadeiro, amado. Porque, amado, Deus conhece. Davi, amado, ele não colocou uma pedra em cima, não. Ele sendo rei de uma nação, ele poderia usar o seu reinado e colocar uma pedra em cima e falar para o povo colocar uma pedra em cima, olha, vamos esquecer isso que eu fiz. Não, amado. Ele reconheceu, amado. O que ele fez não foi bom. É preciso reconhecer, amado. É preciso a gente arrumar uma fórmula da gente pagar as nossas dívidas, amado. Porque Deus, Ele nos perdoa, amado. Mas é preciso a gente, através de um gesto de humilhação, amado, a gente pagar as nossas dívidas. Para que o Senhor, amado, Ele venha nos trazer paz. Ele venha nos trazer um perdão, amado. Por isso que eu tenho sempre o hábito, amado, em minhas orações, falar para o Senhor, sempre, amado. Eu sei que Ele é o dono do perdão, que Ele já me perdoou, mas nem por isso, amado. Eu sempre procuro estar me humilhando. Eu procuro sempre estar relembrando, amado, dos meus atos, dos meus erros que eu cometi, amado. É bom, sabe por que é bom, amado? Porque quem sabe assim, eu venho adquirir
forças para que esses erros não venham, amado. Não venham me perturbar e não venham mais fazer que eu venha danificar e cometer, amado, erros com meus próximos, pecar contra o meu próximo, contra o meu povo. Porque realmente, amado, a nossa carne é uma carne fraca. Ninguém é bom suficiente para dizer que eu não faço, que eu não cometo, amado. Não. Apenas eu e você temos aprendido com Deus. O arrependimento, ele nos traz força para que venhamos resistir. Porque eu creio, amado, que só não foi a Batseba que despertou a paixão em Davi. Eu creio que Davi teve outras oportunidades de praticar esses mesmos erros que ele cometeu, amado. Mas ele viu a dor. Ele viu como cheira mal isso. Como isso afasta a presença de Deus, amado. E através desse arrependimento que ele teve, amado, foi que deu força para Davi, para ele não voltar a cometer os mesmos erros ou erros piores ainda, amado. Louvado seja Deus. A nossa irmã Sara está ao vivo também nos vendo. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus continue te iluminando, minha irmã Sara. Então essa é a mensagem, amado, de hoje à noite. Que fique essa mensagem. Que viemos realmente, amado, aprender a se humilhar. Não é colocar uma pedra, vamos esquecer isso que passou, não. Não é assim não, amado. Não é assim que Deus perdoa pecado, não, amado. Tem que ter lágrima. Tem que ter pranto. Tem que ter clamor, amado. Tem que bater no coração, amado. Sabe? Um nojo. Uma vontade de vida nova. Não pense assim não, meu amado. Sai de meio desses lobos que não ensina os princípios de uma vida longa com Deus, que não ensina as vidas a ter temor, a ter responsabilidade. É por isso que o Evangelho de Jesus Cristo, há muito tempo já não é mais o mesmo em alguns lugares, amado. Mas se ainda a gente voltar, amado, para a palavra, se ainda a gente voltar a ter temor à palavra, a gente vai conseguir viver um pouquinho aqui ainda desse Deus, amado. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a todos. E que viemos, amado, ser responsáveis pelos atos que cometemos aqui, amado. E procurar em Deus uma maneira boa, uma maneira justa de viver. A todo tempo, a todo momento, amado, vamos ser reparadores, amado. Reparadores. Porque é assim que Deus me quer. É assim que Deus te quer, amado. Para obter um perdão verdadeiro com arrependimento, amado. E para que o Senhor possa estar se agradando sempre. E vem. E que o Senhor possa ver, amado. E realmente nós lutamos e se esforçamos para viver uma vida longe, distante do pecado, amado. Porque isso agrada a Deus. E isso traz salvação. Amém? Aqui termina mais um programa Justiça de Cristo, amado. Termino fazendo essa oração por mim e por você. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra santa, pelo teu amor, pelo teu perdão, Senhor. Que possamos, Senhor meu Deus, vigiar mais na terra, que possamos resistir às paixões, os pratos, Pai, que o inimigo lança a todo momento na vida do povo, Pai, em nossas vidas, Pai.
querendo complicar, querendo, Senhor, distorcer um caminho tão bom que o Senhor colocou para nós, e querendo colocar barreiras, Pai, para que a família não venha ter paz, para que a família não venha ter, Senhor Deus, sinceridade, fidelidade, Pai, para que os amigos, Senhor Deus, não venham ser um amigo, Senhor Deus, verdadeiro, Pai. Como inimigo, Senhor Deus, ele tem lançado, Senhor Deus, o pecado, Senhor Deus, na vida do povo, Pai. E o Senhor deixou uma palavra, Pai, poderosa, a qual foi pregada há mais de 2000 anos atrás, Senhor Deus. E até hoje, Senhor, se o povo meditar, se o povo ter temor à Tua palavra, Pai, ela é poderosa, Senhor. Mais de 2000 anos, Pai. E se a gente crer ainda, a gente vai ver a glória de Deus, Pai. Senhor, meu Deus, abençoa minha irmã Sara, abençoa minha esposa, Senhor Deus, abençoa todos os internautas, a irmã Silvana, Pai. Senhor Deus, o Paulinho, a Jane, Senhor Deus, tenha compaixão, Senhor, meu Deus, das nossas vidas, meu Pai. O Robertão, Senhor Deus, também, o presidente da Ban TV, que o Senhor venha se compadecer, Pai, que o temor, que o sol da justiça venha brotar no coração dele cada dia mais, meu Pai amado. Pois a Tua palavra, Senhor Deus, ela permanece. Nós temos que ter a consciência, Pai, que tudo aqui nessa terra vai passar, eu vou passar, tudo vai passar. Mas se a gente tiver com a Tua palavra, Senhor, ela não há de passar. Se a Tua palavra estiver em nós, Pai, assim, Pai, como ela é, vai permanecer para sempre. Se nós estiver com ela, nós também vamos permanecer para sempre, Pai. O segredo está na Tua palavra, Pai. Porque se nós se envolver com ela, se nós deixar ela dirigir, Pai, fielmente, Pai, com justiça, da maneira que ela é, Senhor Deus, não importa às vezes, Senhor Deus, o pecado que o homem cometeu, a injustiça que o homem cometeu, Pai. Mas se ele, Senhor Deus, se ele aprender a se arrepender, Senhor, se enojar, examinar tudo de ruim que fez, Pai, e colocar diante do Senhor, meu Pai, com um gesto de humilhação, Senhor, reconhecendo, Senhor Deus, que não quer mais praticar essas obras, Pai. Senhor, meu Deus, o Senhor é poderoso para trazer justiça e para perdoar, Pai. Obrigado, Senhor. E mais uma vez, Senhor Deus, eu te peço pela terra da promessa, Pai. Continua abençoando este lugar, Pai. Continua ajudando, Senhor Deus, o meu tio Orlando, dando saúde. Senhor Deus, para todos os obreiros, Pai amado. E por toda a vida que ali chega, Pai. Que venham ser tratadas bem, com carinho, com amor, Senhor Deus. E que a Tua palavra, Senhor, venha ser, meu Pai amado, o pão de cada dia para este povo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, te agradeço. Amém, Jesus. Até a próxima quinta. Fique com Deus, em nome de Jesus.